Minha boca anunciará a vossa justiça. Salmo 70. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E anunciar a justiça de Deus é uma expressão de louvor encontrada em vários salmos da Bíblia, onde o salmista expressa o desejo de proclamar a justiça de Deus por meio de suas palavras. E ao dizer minha boca, não representa apenas a fala física, mas também a expressão de pensamentos e intenções internas. A boca é vista como instrumento pelo qual o ser humano comunica as verdades espirituais e louvores a Deus. E ao dizer vossa justiça, frequentemente se refere à retidão moral e legal de Deus, bem como a sua fidelidade em cumprir suas promessas. Deus é justo não apenas em seus julgamentos, mas também em seu caráter. E essa justiça se manifesta tanto em sua bondade quanto em sua santidade. E hoje, como nos tempos bíblicos, em toda a história, somos chamados a proclamar a justiça de Deus em nossas vidas. Isso significa testemunhar sua bondade, fidelidade e santidade, tanto em palavras quanto em ações. A justiça de Deus é algo que deve ser vivido e compartilhado, especialmente em um mundo onde conceitos de justiça podem ser distorcidos ou mal interpretados. E muitas vezes mal interpretado para se beneficiar. Aquilo que é justo não tem interesse egoísta, não tem interesse particular, e sim trata de algo que é válido para todos. E com isso, entendemos que minha boca anunciará a vossa justiça não é apenas uma expressão de fé, mas um compromisso de viver e compartilhar a justiça de Deus. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória do martírio de São João Batista, que viveu de forma profunda a justiça e o compartilhamento daquilo que Deus propõe como moralidade, como sentido de vida. E veremos que essa postura de retidão já tem relação com a primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 1, dos versículos 17 ao 19, onde Deus fortalece e encoraja o profeta Jeremias para a missão difícil que ele há de cumprir. Então, esse trecho faz parte do chamado de Jeremias. É um período crítico da história de Israel, aproximadamente no final do século 7 e 6 a.C., quando Judá estava sob ameaça de invasão pelos babilônios. E além dessa invasão, já existia a idolatria, a injustiça, a corrupção generalizada. E podemos perceber que tanto idolatria, injustiça e corrupção generalizada são elementos comuns em nossa sociedade, não apenas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. E tanto a figura de São João Batista, assim como Jeremias, são pessoas que nos remetem a figuras e exemplos de uma determinação não somente de Deus, mas a pessoa ela segue determinada a viver uma vida de retidão. A retidão, ela certamente se opõe ao relativismo, pois o que acaba acontecendo com o relativismo acaba se perdendo os referenciais. E aqui, no chamado de Jeremias, onde diz: cinge os teus lombos, significa preparar-se para o trabalho ou para uma batalha, ou seja, estar pronto para a ação. E nós, enquanto discípulos de Jesus, ou nessa tentativa de seguir o discipulado,
e nos converter cada vez mais, é preciso estarmos prontos para a ação. A fé que é convertida em vida e vida que é convertida em justiça. E ao nos convertermos a tal justiça, não quer dizer que nós vamos ser os melhores ou os mais justos apontando para outras pessoas. Não. Aqui se trata de uma presença de Deus em nossas vidas, um compromisso com a verdade e confiar em Deus para que de fato possamos nos tornar pessoas melhores, não simplesmente para o nosso próprio bem-estar, mas também que possamos ser luz e referencial na vida a qual caminhamos e não caminhamos em vão. E no Evangelho de hoje, em Marcos 6, dos versículos 17 ao 29, narra a história de João Batista, sua prisão e martírio. E vejamos que esse trecho é crucial para entender a relação entre o ministério de João Batista e o de Jesus. Assim como o de Jesus, João Batista aponta para o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, mas ambos apontam para uma novidade espiritual. João Batista representa a voz da justiça e da moralidade em um ambiente corrompido. Sua coragem em confrontar Herodes sobre seu comportamento imoral reflete a missão de um profeta em denunciar o pecado e defender a retidão. E qual é o contexto do ministério de João Batista em tal defesa? Certamente ele pode ter recorrido àquilo que está escrito em Levítico 18, versículo 16, e depois Levítico 20, versículo 21. Não te é lícito ter uma mulher de teu irmão, onde se proíbe o casamento com a esposa de um irmão ainda vivo. E a acusação de João é, portanto, uma questão de desobediência à lei de Deus. Não se trata aqui de ficar fazendo um falso moralismo, mas simplesmente trazer a reflexão de algo que não está certo. O que acaba acontecendo muitas vezes nos dias de hoje é que as pessoas querem auto-justificar os seus posicionamentos. Elas querem, ao invés de se converter, elas querem converter a situação em algo que faz sentido. Mas, e aí? Onde ficam os referenciais de vida, os referenciais aos mandamentos, à obediência? E refletir sobre João Batista nos inspira a manter a coragem e a integridade diante de injustiças e práticas imorais, mesmo quando isso pode nos colocar em risco. Sua disposição para falar a verdade, apesar das consequências, é um testemunho poderoso de fé e coragem. O martírio de João destaca o custo real de seguir a verdade. Em nossa sociedade, muitas vezes enfrentamos críticas ou oposição ao nos posicionarmos pelaquilo que acreditamos ser certo. E essa passagem nos lembra que, embora o caminho da justiça possa ser difícil, nossa fidelidade a Deus e à Sua palavra é o que realmente importa. E no texto, a decisão de Herodes de conceder o pedido de Herodias, apesar de sua consciência, nos mostra como as pressões sociais e políticas podem desviar as pessoas de fazer o que é certo. E muitas vezes as pessoas sucumbem às pressões, mas que possamos permanecer firmes e fiéis à nossa fé, pedindo sempre socorro e auxílio de Deus em todos os momentos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.